25º dia com Maria no reino da divina vontade. Nazaré, símbolo e realidade do reino do divino Fiat. A vida oculta, o confessor, fonte e canal perene dos bens de Jesus. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Oração de preparação para a meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos diante de seu colo materno para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os meus mais ardentes suspiros neste mês consagrado a ti, a maior graça, que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos. Portanto, Rainha soberana, a vós eu me confio, para que tu guie meus passos no reino da divina vontade. E agarrado à vossa mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você será minha mãe, e como mãe eu faço a entrega da minha vontade para ti, para que eu possa trocá-la com a vontade de Deus, e assim possa ter certeza de não mais deixar o reino dele. Portanto, eu oro, Mãe, para que vós me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A alma para sua Rainha soberana, doce Mãe, aqui estou de novo perto de seu colo materno, onde vós estás junto com o menino Jesus, e a Senhora está lhe dando carinho maternal, contando a ele sua história de amor, e Jesus lhe fala dele. Oh, que lindo é encontrar Jesus e a mãe que conversam um com o outro, e o ardor de seu amor é tão grande que a mãe no filho e o filho na mãe permanecem em silêncio, arrebatados. Mamãe Santíssima, não me ponha de lado, mas me abrace para que, ouvindo o que você diz, eu aprenda a amar a mim mesma e sempre faça o mais sagrado, e sempre faça a mais sagrada vontade de Deus. Querido filho, ó como eu esperava que você continuasse minha lição sobre o reino que mais e mais estendeu em mim o Supremo Fiat. Agora você deve saber que a pequena casa de Nazaré é para mim, para o querido e doce Jesus e para São José, era um paraíso. Meu querido filho, sendo a palavra eterna, possuía a divina vontade em si mesmo, em virtude de sua própria. E imensos mares de luz, de santidade, de infinitas alegrias e belezas residiam naquela pequena humanidade. E eu possuía a vontade divina pela graça, que Deus era por natureza, Maria eu era por graça. E, portanto, um paraíso na terra, a casinha de Nazaré, em meio a tantas limitações, que não era o problema, pelo contrário, era a solução, ocasião de dar a Deus a satisfação, as reparações pelos tantos outros que, tudo tendo, nada se voltava a Deus em gratidão, em agradecimento, mas intitulavam-se tudo a seus próprios esforços, a seu próprio ser, a seus próprios méritos. E eu possuía a vontade divina pela graça, e embora eu não pudesse abraçar a imensidão como o amado Jesus, porque ele era Deus e homem, e eu sempre fui sua criatura acabada,
né? A criatura acabada de Deus, até então, apenas Nossa Senhora. Com tudo isso, o Filho Divino me encheu tanto que ele formou seus mares de luz, de santidade, de amor, de belezas e de felicidades em mim, ave cheia de graça. E foi tanta luz, amor e tudo aquilo que ele pode possuir. Uma divina vontade que veio de nós, de São José, permaneceu eclipsado, inundado e vivido por nossos reflexos, né? Que o São José não viveu a divina vontade, mas vivia dos reflexos, né? Dos efeitos. Querido filho, nesta casa de Nazaré, o reino da divina vontade estava em pleno vigor. Cada pequeno ato nosso, isto é, trabalhar, acender o fogo, preparar a comida, foi tudo animado pela vontade suprema e formado na firmeza da santidade, do amor puro, né? Que as situações não são problemas, mas são a solução. É o que precisamos para realizar o ato da divina vontade. O que a divina vontade espera de nós, né? A correspondência, né? De modo a reparar, a fazer pelos outros que não fazem, que não correspondem. Na simplicidade dos atos, como Nossa Senhora disse, no trabalhar, no acender o fogo, no varrer o chão, o quintal, tudo. Cada só ato, cada um ato, cada pequeno ato possui um poder, uma vida divina. Portanto, do menor ao mais alto, do menor ao menor ato. Portanto, do menor ao maior ato nosso, brotaram alegrias, felicidade e imensas bem-aventuranças. E nós estávamos tão inundados que sentimos como se estivéssemos sob uma chuva de novas alegrias indescritíveis. Meu filho, você deve saber que a vontade divina possui na natureza a fonte de alegrias, e quando ela reina na criatura, se deleita em dar em cada ato o novo ato contínuo de suas alegrias e felicidades. Portanto, não cessa, né? Não cessa estar aqui no ato único de Deus. Oh, que feliz que fomos! Tudo era paz, uma grande união e sentíamos honrados em obedecer ao outro. Até meu querido filho competiu porque ele queria ser comandado em pequenos trabalhos por mim e pelo querido São José. É o estado da ordem, né? É a ordem que se encontra. Oh, como foi lindo vê-lo no ato de ajudar seu pai, no prédio fazê-lo levar comida. Mas quantos mares de graças fluíram naqueles atos para o bem das criaturas. Né? Jesus ajudando São José na carpintaria, exercendo o seu ofício de filho, obediente ao pai, né? Ajudando o pai, né? Em tudo. Né? Até meu querido filho competiu, porque ele queria ser comandado em pequenos trabalhos por mim e pelo querido São José. Agora, querido filho, ouça-me. Nesta casa de Nazaré, o reino da vontade divina foi formado em sua mãe e na humanidade de meu filho, para torná-lo um presente para a família humana, quando eles estariam dispostos a receber o bem deste reino. Né? Esse reino se estender em todas as famílias, em todos os nossos atos. Ou seja, né, Jesus ficou 3 anos evangelizando, mais 30 anos aqui, ó, na vida, na divina vontade, divinizando os atos que toda a família humana realizam habitualmente, né? Embora sem pecado, sem a presença do pecado, mas cumprindo os seus ofícios de filhos amados de Deus. Jesus e Maria, né, na condição da mulher, Jesus o homem, Maria a mulher, a divinizar todos os atos, né, da família humana. Quando eles estariam dispostos a receber o bem deste reino. E embora meu filho fosse rei e eu rainha, nós éramos rei e rainha sem um povo. Nosso reino, embora pudesse abranger a todos e dar vida a todos, estava
desamparado, porque primeiro precisávamos de redenção para reparar e dispor o homem para vir a esse reino tão santo, muito mais do que as criaturas receberam o direito de entrar neste reino e serem possuídas por mim e meu filho, que pertencemos, de acordo com a ordem humana, à família humana, e em virtude, por ocasião da encarnação, e em virtude do divino Fiat e do Verbo encarnado para a família divina, a divindade deixou as portas abertas para aqueles que queriam entrar. Portanto, não é para um seleto número de pessoas, mas a todas, a toda a humanidade, bem dispostas, que querem entrar, que querem receber. Por nossa vida oculta, de longos anos, serviu para preparar o reino da divina vontade para as criaturas. É por isso que eu quero que você saiba o que este Fiat Supremo trabalha em mim, para que você esqueça a sua vontade e, dando sua mão para a sua mãe, pode levá-lo aos bens que eu lhe preparei com tanto amor. Conhecendo aqui a divina vontade, renunciemos, abandonemos nossos atos de vontade humana, de vontade própria, e venhamos a aderir aqui à nossa mãe, aos seus ensinamentos, às suas lições, às verdades, os conhecimentos do livro do céu, para que você esqueça a sua vontade, dando sua mão para a sua mãe, pode levá-lo aos bens que eu lhe preparei com tanto amor. Diga-me, filho, do meu coração, você vai me agradar? E ao seu e meu querido Jesus, que com tanto amor esperam por você neste reino tão sagrado, para vivermos juntos, para viver junto conosco, para vivermos toda a vontade divina? Sim, mãe. Sim, mãe, com a tua graça, com o teu auxílio, a tua ajuda. Eu quero, eu me decido, verdadeiramente. Um ponto de diferença, de santidade de virtudes para santidade divina. Santidade da virtude vê Jesus como Jesus lá e eu aqui. A divina vontade não. Nos ensina, nos mostra claramente que não é Jesus lá e eu aqui. Sou eu e Jesus num só lugar. Um só ser. Portanto, o que eu faço, eu não estou fazendo para Jesus, para agradar Jesus. Eu não cuido das minhas coisas para agradar a Jesus. Não sou eu e Jesus fazendo determinado ato. É o próprio Jesus fazendo em mim. É Ele a viver em mim. Eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então não é um Cristo distante, é aqui, presente, em ato, vivendo em mim. Eu comungo para Ele viver em mim continuamente, aqui na divina vontade. Na santidade das virtudes, ele permanece ali 15, 20 minutos, o tempo do corpo absorver a Eucaristia. Na divina vontade, recebemos o conhecimento para ser contínua atenção dada a Ele. Como acabei de dizer, não é um Jesus lá, mas é um Jesus aqui, fazendo vida aqui, tomando minhas mãos, meus pés, minhas pernas, meus ouvidos, meus olhos, minha boca, meu pensamento. Como vai dizer em Filipenses, tende em vós os mesmos pensamentos que tinham Jesus Cristo, que era animado Jesus Cristo. Ou seja, tenha em vós a mesma vontade que animava, que movia, que vivia em Jesus. Temos em nós. De tal modo, como diz, para dizermos com propriedade, eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então, o que eu entendi, a criatura ela foi criada por Deus para estar sobre o regime de Deus, obviamente, é o mínimo. Estar sob o regime de Deus. Estar sobre os cuidados de Deus. Sobretudo, estar sobre a vontade de Deus. A nossa vontade humana só é boa enquanto que escabelos dos pés do divino.
né? Ou seja, aqui, ó, consumada no divino querer. A nossa vontade humana sem Deus é a chave do inferno, né? É a desordem total, geral. Mas então Deus é um ditador aos olhos humanos, né? Sim, mas aos olhos aqui, ó, dos entendimentos que Deus tem nos dado, é o melhor de todos. Que a minha vontade sem Deus só traz frustrações, tristezas, enganos. Né? Nossos atos são limitados, como eu disse, né? Como foi dito no trecho de ontem. Tudo que fazemos de bom é Deus. E se vivemos em prol da nossa própria vontade, tornamos então ladrões de Deus. Portanto, muito sério. Muito sério e a importância de abraçarmos esse grande dom, essa grande graça, essa vida divina, né, que Jesus nos dá. E uma vez conhecida aqui as verdades do livro do céu, é o que é dito, né, não se pode sair mais da divina vontade, porque é loucura. É loucura querer voltar a viver a sua vontade humana. Ainda que uma santidade de virtudes, tendo tido contato com o livro do céu, com as verdades do livro do céu. Por mais heróico que se venha a viver na santidade das virtudes, diante desses conhecimentos aqui, né, é uma infelicidade imensa, né, porque damos o todo a Deus, na vida, na divina vontade, e na santidade das virtudes é aquilo que achamos ser a vontade de Deus. É igual muitos dizem, é vontade de Deus que eu reze o rosário todos os dias. É vontade de Deus que eu levanto às 4 horas da manhã, 15 para as 4, e dê início ao meu rosário diário, todos os dias. É vontade de Deus. Assim como tem outros dizendo que é vontade de Deus eu viver uma vida toda desordenada. Né? Então eu maqueio a vontade divina como sendo a minha. Eu maqueio a minha vontade como sendo a vontade divina, a vontade de Deus. Então é muito sério. Como tem aquele outro também, né? Como tem aquele outro até, como é dito, um pastor de igreja, né? Que mediante os seus estudos, né? Os seus cursos de teologia, ele define que a vontade de Deus que ele largue da esposa dele, né? Já não mais como aquela jovem senhora, né? Aquela jovem moça, certo? Mas já com uma idade X, que é a vontade de Deus que ele troque por uma mais novinha, né? Mais assim, assado. E aí a vontade de Deus passa a estar naquilo que é conveniente à criatura. Passa a ser aquilo que é mais cômodo para ela. Enquanto que, na verdade, é o contrário. Enquanto a criatura quer se poupar de cruzes, a divina vontade quer nos trazer, né? Nos desinstalar, nos desestruturar naquilo que é a nossa vontade humana desordenada. Nas paixões e vícios. Voltando aqui à questão do rosário, né? Eu mesmo vivi um momento em que eu rezava 2 rosários por dia. Nesse pensamento, né? De ser vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu reze o dia inteiro, 24 horas. Só que, qual a finalidade de tudo isso, né? Das mensagens de Nossa Senhora pedindo para rezar o rosário? Porque estamos demasiadamente ocupados do mundo. Se ocuparmos do rosário, não teremos tempo de ver, de dar atenção ao mundo. Né? Só que não temos tempo também e nem esse olhar clínico, né, esse ouvido atento à vontade de Deus. Eu fico preso só aqui no rosário, só no ato, no ofício, né? Na ação, na devoção do Santo Rosário. Até o que foi falado, né?
dos santos de sétima morada, estes já não fazem mais orações vocais, mas é apenas lá uma vida contemplativa, né? Diálogos com Deus. É o que eu entendi, que eu posso dizer que o rosário, muitos o veem como um fim último. Vê-se o rosário como um fim último. Enquanto que, na verdade, ele não é um fim, ele é um meio. E menos que isso, ele é o primeiro passo. Tá? É como que aqui, é o primeiro alimento, é o leitinho das crianças. Tá? É o leitinho das crianças recém-chegadas, recém-nascidas. Portanto, o que Deus quer de nós é essa maturidade, né? Esse crescimento. Crescimento este que nos possibilitará receber o alimento sólido, né? O alimento dos adultos. Né? Aquele que não está mais a viver da própria vontade, ou seja, não está mais a viver, né, a satisfazer seus sentidos. Porque o que se dá, hoje eu rezei, né, o meu rosário, né, sem perturbação em momento algum, sem ninguém ter me interrompido. Então hoje eu estou no lucro, né? Hoje eu fiz a vontade de Deus. E assim no outro dia, e assim nos outros dias, e não sai disso. Não sai disso. E quando não consegue, se frustra. Mas a divina vontade nos chama a fazer aquilo que de fato é vontade de Deus, que muitas das vezes não é ocupar-se de um rosário, mas ocupar-se de um trabalho, né? E mesmo ao longo desse trabalho estar com o pensamento em Deus, mas, né, ter Deus em tudo que fazemos, né? Com base aqui nos ensinamentos das lições que Nossa Senhora está nos trazendo. E como é diferente, né? Como é diferente o que entendemos de felicidade e o que Nossa Senhora diz, né, de ser feliz. Nossa Senhora, Jesus, né, foram os que mais sofreram nessa terra. E, no entanto, veja bem, né, que ela diz da divina vontade. E quando ela, a divina vontade, né, reina na criatura, se deleita em dar em cada ato o novo ato contínuo de suas alegrias e felicidade. Oh, que feliz que fomos! Tudo era paz, uma grande união, e sentíamos honrados em obedecer um ao outro. Né? A gente vê a paz, a felicidade naquilo que é confortável, naquilo que é cômodo, naquilo que é prazeroso, né? Naquilo que ofende a Deus, que nos afasta de Deus. Né? Ou até mesmo nas orações vocais, né? No sensitivo. Jesus e Maria via a paz no trabalho, no ofício, cuja qual foram criados, a cumprir a vontade de Deus. Que eu vou viver a divina vontade e vou ser feliz, mas quanto sofrimento, né? A questão é que vamos fazer o ofício de Jesus. Vamos assumir o posto dele com ele, a fim de que os sofrimentos venham sobre nós, de modo que ele possa descansar, né? Basta, Senhor, descanse, que eu sofra no vosso lugar. É a cena que Luísa via, né? Ele vinha até ela com a coroa de espinhos, ela tirava e colocava, né, na cabeça dela, a fim de proporcionar a ele um alívio dos sofrimentos dele. Portanto, é um bem imenso essa graça, né, que temos de poder sofrer, de padecer algo no corpo e ofertar tudo a Deus. Portanto, eu acredito, não é problemas, mas são soluções, né, são vias de divinização, né. E aqui mais um ponto de diferença, né, de vontade humana para a santidade divina. O exemplo que foi dado do músico na vontade humana. A pessoa, eu só compor diversas músicas para Deus e já estou promovendo, né, a felicidade e o contentamento de Deus.
Nem tanto. Às vezes, pelo contrário, né? Preciso viver todo o ofício. Né? Pode ser o compositor, se foi esse o chamado da pessoa, ela tem de ser compositor, mas também cumprir o seu ofício, né? De família, de constituir uma família, né? Já que é leigo, é ministro de música, precisa, né? Do trabalho e tudo mais, né? Cumprir, né? Minuciosamente os seus afazeres, os seus deveres, e não pôr a vida na música. Né? A vida tem que estar em Deus e não na música. Porque pode ser que se ocupe da obra do Senhor, igual um cantor falou, né? Ocupava-se da obra do Senhor e não do Senhor das obras. Né? Portanto, não agradava de todo a Deus. Né? Há aí uma necessidade de um purgatório para preencher os vazios do amor a Deus, né? Porque o que foi falado também, né? Ela fica nervosa porque alguém ia chamar ela, interrompeu ela, né? Na composição que ela estava fazendo, e aí ela se perdeu, né? E xingava e ficava nervosa, revoltada, né? E na divina vontade já não é assim. Porque Deus, sabendo que a criatura não pode abraçar tudo, todas as coisas, mas há no coração dela um profundo interesse. Um profundo interesse não, uma reta intenção. O interesse está aqui, ó, na santidade humana, na santidade de virtudes. Né? Um amor próprio, um interesse próprio. Na divina vontade não tem isso, porque isso está inserido na vontade humana. E damos a vontade, a nossa vontade humana para Deus, com a reta intenção de fazer somente a vontade de Deus. Né? E não adquirir mérito algum, né? De nada que faz. Tudo é entregue a Deus. Né? E daquilo que não nos é possível abraçar, que não é possível abraçar o todo, Deus suplanta, né? Jesus suplanta. Né? A buscar somente a glória de Deus. E até o que foi dito, né? Essa purificação, a intenção de Deus é arrancar o couro mesmo, é esfolar-nos, né? A fim de tirar, né, toda esse germe de pecado, essa ganância, essa cobiça, esse amor próprio, né? Esse interesse, né, de apresentarmos puros santos a Ele, a receber a vontade dEle e a ela viver. Portanto, cumprir os nossos ofícios, né, de estudar o livro do céu, sim, mas arcar, né, com nossas obrigações. Não se trata só de se fechar num lugar e ler o livro do céu, é para vivermos. A Luísa foi pedido isso, a nós é pedido a viver a vida na divina vontade em atos. E aí inúmeras vezes serão, né, as frustrações que a divina vontade trará-nos, né, de modo a contrariar a nossa vontade, que tantas vezes se opõe, né, que arruma, né, mil situações, né, tantos questionamentos. Mas é morrer, né, justamente para tudo isso e permanecermos firmes no divino querer. Né, ficar firme no propósito. Firme no propósito de que eu ia dizer, às vezes o próprio sofrimento já é o ato na divina vontade. O sofrimento de que não conseguiu fazer, não alcançou, né, que não tem ainda o grau de instrução devido para realizar, né, mas é não estagnar, né, nisso, mas buscar continuamente um crescimento, um desenvolvimento, né, um avançar e não ficar, né, estagnado, parado no meio do caminho. Né, é fazer, né, se pôr a fazer, se propor a fazer e pegar e fazer. Não é fazer de qualquer jeito, porque, que eu ainda não sei direito, que isso e aquilo, então. Não, mas dar, né, empenhar-se ao máximo, de modo a ficar o melhor possível. O mais completo, né, possível. Até um exemplo que foi dado e que até eu mesmo vivi, né, você vai falar para uma pessoa determinada coisa na intenção de que, né, ela saia das densas trevas, da escuridão, da vontade humana dela e reconheça a verdade e viva a verdade.
Só que aí o que você vai falar, ao invés de melhorar, piora ainda mais. É incompreendido. Né? A pessoa fica chateada, fica magoada, fica ofendida com aquilo que você disse. Mas o que você disse foi, né, com a reta intenção aqui de mostrar para ela a verdade, o caminho, iluminar o caminho dela, para que ela se aproxime mais de Deus. Mas ela te viu como soberba, como, né, alguém superior, se achando superior e tal. Né? E a gente, né, como fica nisso, né? Fica frustrado, triste, chateado, né? Só que não é para vir para nós mesmos. Né? Ah, que eu não tenho capacidade de ver a divina vontade, porque aqui eu não sei falar e tal, e tal. Só que não é esse sofrimento o ato da divina vontade, é essa a situação que Jesus queria, né? Para te compartilhar os sofrimentos que ele vive continuamente, né? De ser, como foi dito, né, derrotado pela vontade humana das criaturas, né? Em ela não lhe compreender, não abrir os olhos, não levantar a cabeça, né? E permanecer no nada, na miséria dela, né? Com as convicções dela. Então sofremos aqui, ó, com Jesus, o sofrimento é o sofrimento dele, e ofertamos a ele aqui o ato na divina vontade, o alívio que se dá a ele, né? E aí vamos, né, nos exercitando nesta questão e em outras situações que se resume a esta única coisa, né, de aliviar os sofrimentos dele, de sermos coparticipantes dos sofrimentos dele, até que se consuma em nós, né, a vida na divina vontade. Já não mais por uma intenção ou por uma fé apenas, mas com propriedade, né, com conhecimento, com a certeza, com uma vida palpável, né, dessa união, dessa fusão com Deus. Como o próprio Jesus disse, né, já não é necessário nem mais a fé, porque é ali, né, está acontecendo de fato, está, né, e obviamente isso não se dará do dia para a noite. Isso não se dará do dia para a noite. Então é uma soberba muito grande ouvir tudo isso e ficar escandalizado, né, horrorizado. Mas é aqui o amor próprio, o orgulho, que não nos deixa reconhecer as verdades que Jesus nos traz. Como foi dito, né, Jesus saía com a Luísa pelo mundo, buscando, procurando quem queria salvar, né, quem que aderiria aos propósitos dele. E quase ninguém, há 6.000 anos, a divina vontade está esperando pela criatura e a criatura não corresponde. Né? E hoje, mais do que nunca, vemos aí, né, a aversão a Deus que se vê às pessoas. Né? O amor demasiado às suas próprias vontades, a ser, né, buscar a sua felicidade. E aqui não é a felicidade de Deus. E então aqui, ó, sentir a dor de Jesus. Sentir em nós a dor que é dele. Né? Das investidas de amor que ele faz na criatura, e a criatura não está nem aí. Né? Pelo contrário, né? Parece que endurece ainda mais. Agora, querido filho, ouça outro traço de amor que meu querido Jesus me deu nesta casa de Nazaré. Ele fez de mim o repositório de toda a sua vida. Deus, quando faz um trabalho, não o deixa em suspenso, nem no perigo. Colocaria a perigo de que Deus expusesse suas obras à inutilidade, o que ele não pode ser. Então ele depositou, né, toda a sua vida, todos os seus méritos, dons e graça na sua mãe, Santíssima Virgem, a fim de que ela possa, né, nos doar, né, a sua vida, o que ela está fazendo, né, agora, nos doando os 31 dias com Maria, né, a vida na divina vontade, os conhecimentos divinos. Por primeiro, a redenção, né, nos trouxe o Salvador. E agora trouxe, né, a Luísa o dom da vida na divina vontade, né, transmitido agora a todos nós. Portanto, meu querido filho, colocou em mim suas obras, suas palavras, suas dores, tudo, até que a sua respiração
se depositou em sua mãe, até a respiração, né, depositou em sua mãe. E quando, tendo se retirado para o nosso pequeno quarto, ele tomou sua doce voz e me contou todos os evangelhos, né, que foi ela que narrou, né, aos apóstolos o evangelho, né, Lucas principalmente, né, que, que nem era apóstolo, que não conviveu ali com Jesus e, no entanto, né, trouxe pontos, né, bem íntimos, bem profundos, que é o que Nossa Senhora o relatou a ele, né? E quando, tendo se retirado para nosso pequeno quarto, ele tomou sua doce voz e me contou todos os evangelhos que ele tinha que pregar ao público, os sacramentos que ele tinha que estabelecer. Ele me confiou tudo e, colocando tudo em mim, me constituiu um canal e uma fonte perene, porque sua vida e todas as suas posses tinham que sair de mim para todas as criaturas. É até o que é dito, né? Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E o mesmo ele diz, né? Ninguém vem a mim senão pela minha mãe. Né? É ela essa avenida, essa passarela, né? Para alcançarmos ele sem maiores sofrimentos. Né? Portanto, a Igreja Católica tem, né, todo o conhecimento. Tanto os outros possuem partes da verdade. Quem busca a Deus com sinceridade e honestidade reconhecerá isso. Não que as outras denominações não encontrem, mas aqui. Porque o batismo da cruz é vindo sobre todos, né? O batismo da cruz vem sobre todos, católicos ou não católicos. Então todos têm acesso aqui à vida divina. Né? Todos têm acesso a Deus. E mesmo os que não reconhecem Maria, né, Nossa Senhora, ela não os abandonou. Né? Ela não os despreza. Né? Me constituiu um canal e uma fonte perene, porque sua vida e todas as suas posses tinham que sair de mim para todas as criaturas. Oh, quão rico e feliz me senti ao ouvir tudo isso, depurado em mim, que meu querido Filho Jesus fez. A vontade divina que reinou em mim deu-me o espaço para poder receber tudo, e Jesus sentiu-se dando à sua mãe o retorno do amor, da glória, da grande obra da redenção, o que eu não recebi de Deus, porque eu nunca fiz a minha vontade, mas sempre a dele. Até a própria vida de meu filho estava à minha disposição, e enquanto ele sempre permaneceu em mim, eu pude equilibrá-lo para dar àqueles que me pediram com amor. A dispenseira, né? A medianeira de todas as graças. Agora, meu filho, uma palavra para você. Se você sempre fizer a vontade divina e nunca a sua, e você viver nela, eu, sua mamãe, faço o depósito de todos os bens de meu filho em sua alma. Oh, que sorte você sentirá! Você terá à sua disposição uma vida divina que lhe dará tudo. E eu, fazendo de você uma verdadeira mãe, guarda-me
para que esta vida cresça em você e você forme o reino da divina vontade, né? Que é viver só para Deus, só para corresponder a Deus, a sua vontade, querida, né? Eu tiro o meu eu de cena para que ele cresça em mim, né? Crescer em mim e que eu desapareça, né? Isso já é falado lá no tratado, né? Tantos dos filhos da divina vontade hoje são pessoas que vieram, né, da consagração a Nossa Senhora, né, da verdadeira devoção de São Luís, né, buscando mais e alcançou, né, chegou em nossas mãos tais verdades, a fim de correspondermos mais a Deus, não com a nossa vontade, mas com a vontade querida dele. E aqui entregando-se aos cuidados de nossa mãe, como ela disse: faço depositária de todos os bens de meu filho e de sua alma. Ó, que sorte você sentirá! Você terá à sua disposição uma vida divina que lhe dará tudo. E eu, fazendo de você uma verdadeira mãe, né, guarde-me para que esta vida cresça em você e você forme o reino da divina vontade. Né? Vamos fazer o ofício de Nossa Senhora, né, a fim de que Jesus cresça em nós e assuma Ele a nossa vida, né, a alcançarmos a idade de Cristo, né, e com Ele cumprir o ofício que Ele nos pede, né, a cumprirmos a finalidade para o qual fomos criados. Né? Não viemos, não estamos neste mundo a passeio, né, a desfrutar das coisas deste mundo. Não, mas para ser, né, a vida de Deus na Terra. E com tudo isso aqui, né, nos corresponde a ser. Né? A importância de reter os conhecimentos do livro do céu, né? A unir um conhecimento ao outro a fim de progredirmos nesta vida, né? De não ficar, né, entra num ouvido e sai no outro, e sem nunca entender, né? E, portanto, sem nunca desenvolver essa vida. Mas aqui o que Nossa Senhora está dizendo, chamando-nos a sermos estas mães de Jesus, né? A cuidar dele com nossa própria vida, né? A fim de que ele cresça, a fim de que ele desenvolva, a fim de que ele apareça, né? De adquirir de nós essa confiança, essa vida, né? De modo que os seus bens e tesouros e frutos não fiquem, né, expostos à inutilidade. Né? Por que ele vai dar se não corresponde? Por que ele vai dar se não está de todo interessado? Né? Por que ele vai dar se, ao invés de ocupar das coisas dele, continuamente fica ocupado de si mesmo, né? De suas misérias, fica se lambendo? Né? A divina vontade não quer mais isso da criatura. Né? Deixa o eu de lado e assuma de uma vez por todas o divino. Né? E venha, né, com suas misérias, com suas debilidades, fraquezas, né? Venha e nele permaneça, a fim de que ele cresça, né, e você desapareça, né? Fique diluído, né, no oceano, nos mares de graça, de amor, de bondade, de sabedoria, e transpareça apenas, né, a vida divina. É a transubstanciação, né, que Jesus quer fazer agora em nós, na criatura. Mas para isso é preciso, né, a humilhação, o aniquilamento, né, de nosso eu. Então Nossa Senhora está nos dando a viver na divina vontade. Os bem-aventurados no céu receberam a divina vontade lá no céu, mas não sabem como viver, né, não viveram em vida. Que a divina vontade é vivida, né, na prática aqui, né, na terra, na liberdade da criatura, né, no seu livre-arbítrio. Né, no céu receberam a divina vontade porque não há outra vontade no céu, senão a vontade de Deus. Mas na prática não sabem eles viver. Estão eles agora vivendo a nossa vida
e o desenvolvimento da vida na divina vontade que estamos fazendo aqui. Portanto, nós comunicamos, né, a eles este conhecimento na prática, essa vida na prática. Então, que grande, né? Aqui, tornamos-nos mais felizes do que eles, nesse sentido, porque eles receberam a divina vontade por dom lá no céu, por não conhecerem, por ainda não estar liberado para eles, né? Enquanto em vida aqui, não puderam viver. Não que então são infelizes por isso, de jeito nenhum. São almas bem-aventuradas, né? Santos, né? Reconhecidos, né? Da igreja, conhecidos de Deus, enfim, né? Diante da santidade que se tinha, né? No presente momento da vida deles, era aquela e, portanto, alcançaram esse grau, né? E que há portas no céu que muitos não podem abrir, né? Porque há uns, esteja um exemplo, né? Está lá somente pela misericórdia, portanto não acessam determinados lugares, né? E não que com isso seja ela infeliz, porque no céu não há infelicidade, né? Ela é plenamente feliz com aquilo que ela alcançou, mas o que ela alcançou não foi o todo, né? Até o exemplo que foi dado, né? Lúcifer era o mais alto, né? Do mais alto escalão dos anjos, era o primeiro. Contrapartida, o Miguel que estava lá embaixo, São Miguel que estava lá embaixo, diante de toda a situação, né? Toda a guerra que houve entre os anjos, né? A guerra de amor. São Miguel teve acesso a outros departamentos do céu, cuja qual até então ele não tinha, por conta da limitação dele, né? O grau de conhecimento que ele tinha, né? Mas aqui o amor, né? O amor lhe abriu outras portas, assim como a Lúcifer foi fechado, todas elas, né? Então é a disposição que temos de ter para acolher as verdades divinas e a vivê-la, né? Com propriedade. É aceitarmos o nada que somos, o grau de conhecimento que temos, mas essa sede, esse desejo, né, de querer mais, de fazer mais, de corresponder mais, de amar mais, e nisso a importância de pedir, pedir e pedir, né, que nós o amemos mais, morremos mais para nós mesmos. Né? Na divina vontade não se fica pedindo as coisas, mas também não se fica, né, de braços cruzados esperando um toque de mágica as coisas acontecer. Que eu vos ame mais, né? Que eu me desapegue mais de mim mesmo, que eu não fique olhando as minhas misérias, perdendo tempo com minhas misérias, com minhas debilidades, mas avance, né, no conhecimento dos escritos do livro do céu e busque pôr continuamente em prática na minha vida, né, de modo que a corresponder às lições de Nossa Senhora. Amém, Fiat, a alma, Santa Mãe, eu me abandono em seus braços. Eu sou seu filhinho que sente a extrema necessidade de seu cuidado maternal. Peço-te, toma esta minha vontade e fecha no teu coração, e não a devolva a mim, para que eu seja feliz em viver sempre da vontade divina. Então vou contentar você, meu querido Jesus, né, que é pedir para que possamos, né, lhe o contentar, né, que tudo vem dele. Deus quer se dar, mas só se dá a quem pede. Quem não pede não quer receber. É preciso pedir e pedir constantemente, né? Essa continuidade, né, nos atos. Folha diária. Hoje, para me honrar, você virá visitar 3 vezes na casa de Nazaré. Para honrar a Sagrada Família, recitando 3 Pai Nosso, Ave Maria,
e glórias ao Pai, rezando para que admitamos que você viva entre nós. Jaculatória. Jesus, Maria e José, me coloque junto com vocês para viver no reino da divina vontade, para viver no reino da vontade de Deus. 3 Pai Nosso, 3 Ave Marias e 3 Glórias ao Pai, para que admitamos que você viva entre nós, no reino da divina vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat.